Povo querido, tudo bom? Vamos lá para mais uma aula. A gente está chegando aí no final da disciplina e eu tive a notícia aí da secretaria do SEB que nós só temos mais 3 ou 4 aulas, se eu não me engano. Então a gente vai ficar muito apertado, né? Esse foi um semestre muito maluco, gente, um ano muito louco e a gente vai ter que viver ele dessa forma mesmo. Não tem nada que possa ser feito de diferente. Então vamos lá, passei direto aqui, a gente vai ver agora pinceladamente mais algumas epístolas e por conta do tempo não tem condições da gente mergulhar nelas e ler como a gente veio feito com as anteriores, né? E pensar sobre essas epístolas versículo por versículo. Então o que a gente vai pensar agora é um resumo geral das epístolas e é o que a gente pode ser feito, talvez você vá se precisar, ter que ter algum outro material extra, comprar um livro sobre as epístolas paulinas, né, um material que seja é, um material que seja resumido para isso, manual bíblico, alguma coisa assim, tá bom? Mas vamos pensar nisso agora sobre essas epístolas de forma mais panorâmica, que é o que a gente pode fazer até então. Bem, hoje quero falar um pouquinho sobre as epístolas aos Tessalonicenses. Essas epístolas são muito interessantes, são duas, e elas foram escritas muito próximas uma da outra, né? Tudo indica que foi isso no ano de 50 ou 51 depois de Cristo, né? Algumas pessoas gostam de pensar que Tessalonicenses, a primeira e a segunda, foram as primeiras cartas a serem escritas, né, por Paulo. Isso, quem pensa dessa forma, tem aquela ideia de que Gálatas foi escrita por volta de 57, né? Mas o que é mais aceito por nós é que Gálatas foi escrito em 49. Então, primeira e segunda Tessalonicenses, cartas que foram escritas em 50 ou 51, elas são cartas que não foram as primeiras, foram as segundas cartas que Paulo escreveu. Segunda e terceira carta que Paulo escreveu, tá? Então, falando primeiro de 1 Tessalonicenses, aliás, deixa eu falar um pouco das duas. Essas cartas foram escritas e o tema delas era um tema escatológico, a escatologia, né? Para você lembrar, escatologia significa a doutrina do fim dos tempos. Então, elas eram cartas, todas duas, que elas tinham no bojo dela, no centro dessa carta, a ideia central dela, o tema era falar sobre a segunda vinda de Cristo, certo? Então, esses eram os temas de 1 e 2 Tessalonicenses, tá? Falando um pouquinho da primeira, o que aconteceu? Paulo fundou a igreja de Tessalônica, certo? Por volta do ano 50 depois de Cristo. E na pregação dele ali, ele teve muita gente que foi contrária, né, no tempo em que ele passou lá, e Paulo acabou sendo expulso dessa cidade. Foi convidado a sair, foi expulso de Tessalônica. Foi para Bereia, depois de Bereia foi para Atenas, e quando chegou lá, ele se encontra com Timóteo, muito preocupado com essa igreja que era recém-nascida, uma igreja nova, que precisava de cuidados. Ele manda Timóteo para lá, para poder ter notícias da igreja e cuidar um pouco deles. Timóteo vai para lá e depois se encontra com Paulo e leva para ele um relatório de como é que a igreja estava. E Timóteo começa a dizer a Paulo, nesse relatório, que os cristãos de Tessalônica estavam bem, eles tinham se firmado bem, vamos dizer assim, na fé, né? Porque eram recém-nascidos, essa igreja recém-nascida, e Paulo teve que sair, porque foi expulso, seu pastor, vamos dizer assim. E aí Paulo pede para Timóteo ir lá, Timóteo vai dar esse relatório para ele, olha, eles estão bem, eles se firmaram bem, mas alguns deles morreram por confessarem a Jesus, por acreditar em Jesus, e sofreram por isso. E os outros, os demais, estão querendo saber o que vai acontecer com eles. Se quando Jesus voltar eles não vão ganhar nada em termos de galardão, de vida no céu, né, de tudo isso, ou se eles não vão perder. Como é que vai ser? Como é que vai ser quando Jesus voltar? Como é que vai ser com os mortos? O que vai acontecer com eles? Então eles começam a ter essas dúvidas quanto a essas questões, né, do que iria acontecer com os mortos e com a segunda vinda de Cristo.
E aí Paulo escreve essa carta para poder dar para eles, falar para eles sobre esse assunto, né? Então, eu preparei aqui um resumozinho de Tessalonicenses para a gente pensar um pouco, né? Então, essa igreja, como eu disse, foi fundada no ano de 50, na segunda viagem missionária de Paulo, né? Depois que ele deixou Filipos, né? A gente vê isso lá em Atos 16 e 17, né? Está descrito isso. E aí Paulo foi para lá, passou algumas semanas nessa cidade de Tessalônica, né? Mas ele teve muita gente perseguindo ele e foi expulso de Tessalônica, né? Depois manda Timóteo para lá, Timóteo volta trazendo esse relatório, perdão, esse relatório sobre o que estava acontecendo na cidade de Tessalônica, né? E aí, o primeiro capítulo é um capítulo que Paulo fala sobre a fama da igreja, né? E ele estava ali dizendo para eles, estava assim, elogiando os tessalonicenses, né? Sabe, dizendo para eles que essa igreja era uma igreja modelo, sabe, né? Modelo para toda a Grécia, né? De toda a fortaleza sob as perseguições e de uma maneira de vida genuinamente cristã. Paulo estava dizendo isso para eles, né? E que eles estavam assim, como se fosse assim, vocês estão de parabéns, porque vocês suportaram as perseguições, estão suportando, a igreja não fechou, continua e vocês estão de parabéns por isso, né? Então vocês se tornaram uma igreja modelo. Esse é o primeiro capítulo. No segundo capítulo da carta, Paulo está falando sobre a conduta dos apóstolos entre eles. Então o que isso queria dizer, né? Esse era um capítulo que foi dedicado principalmente a Paulo defender, né, a conduta dele mesmo em Tessalônica. Porque lembra que eu disse que ele foi expulso? Então as pessoas que eram os inimigos de Paulo, vamos dizer assim, eles estavam pregando contra ele, dizendo coisas contra ele, absurdos contra ele. E aí Paulo precisa escrever isso para os tessalonicenses, se defendendo, dizendo assim, olha, não foi nada disso que aconteceu. Vocês sabem disso, porque estavam dizendo que Paulo estava só querendo dinheiro ali, né? Sabe, a ideia dele era essa. E Paulo escreve essa carta e no segundo capítulo ele lembra a igreja de Tessalônica que ele não recebeu deles nenhum salário, né? E que isso era uma prova dele não ter tido esse motivo, né? Vamos dizer assim, mercantil, ou seja, de ganhar dinheiro por conta disso. Não era esse o motivo que ele tinha de abrir a igreja, né? E outras pessoas que estavam por lá tinham esse motivo, como filósofos itinerantes que ficavam, né, pregando outras ideias, né, nas cidades da Grécia, né? Então ele está dizendo que não era isso que ele tinha feito lá. E lembrou também que o quanto que ele amava essa igreja, o quanto que ele tinha, era devoto dessa igreja, né, de poder pregar o evangelho para eles e tudo isso no segundo capítulo. Ele fala também dos sofrimentos que eles tiveram, né? E fala sobre essas questões da perseguição que a igreja sofreu, né? E que eles deveriam suportar esses sofrimentos, né? E Paulo tenta confortar eles ainda no segundo capítulo. Depois Paulo fala também que ele planeja voltar para Tessalônica, né? Ele tinha uma ideia de voltar em Tessalônica outras vezes, né? Certo? E foi um planejamento dele, então ele escreve isso na carta que tinha esse planejamento. No terceiro capítulo, ele fala sobre o relatório de Timóteo, né? Então ele diz aquilo, Paulo estava muito preocupado, porque essa era uma igreja recém-nascida, né? A igreja de Tessalônica era uma igreja recém-nascida. E ele estava muito preocupado porque ele foi expulso e ele precisava de alguém para discipular aquele povo. E aí ele está dizendo para eles no terceiro capítulo que Timóteo voltou, Timóteo tinha ido passar um tempo lá, a pedido de Paulo, e voltou, sabe, animando Paulo, né, e dizendo a ele que essa igreja tinha sido firme diante de todas as perseguições. Então ele escreve, né, dizendo que, olha, Timóteo trouxe esse relatório de vocês, né, e dizendo sobre isso, e eu estou aqui muito feliz, né, sabe assim, com uma incontida alegria por vocês que conseguiram suportar toda essa situação, né. No capítulo 4, ele fala um pouco sobre imoralidade, né? Fala sobre amor e começa a falar sobre a vinda de Cristo, né? A segunda vinda do Senhor mais propriamente, né? Então, da imoralidade ele fala
porque eram coisas que eram muito comuns entre os pagãos, né? E isso estava acontecendo com pessoas da igreja também. E Paulo faz um chamado à santificação. No verso 3 do capítulo 4, ele está chamando as pessoas a terem uma vida santificada, principalmente no que diz respeito a uma pureza sexual. Porque essa imoralidade era algo que acontecia muito, mas ele está dizendo o seguinte: olha, vocês agora são de Jesus e a vida de vocês precisa ser diferente. Precisa se ter uma pureza sexual, né? Paulo fala sobre a questão das esposas, né, sabe, da fidelidade aos votos do matrimônio, como isso era importante, né, e que cada um deveria procurar a sua esposa para que não procurassem outras mulheres e que eles assim fugissem de uma vida imoral, né. Ele fala assim também, né, no verso 6, ninguém defraude ao seu irmão. O que era isso? Que você não queira invadir os direitos que é do outro e que você não queira buscar o que é do outro, né? Então estava dizendo isso daí, certo? Fala também do amor, né? No capítulo 4, o amor fraternal, nos versos de 9 a 12, né? E ele estava dizendo ali que parece que tinha gente que tinha recurso nessa igreja, muitos recursos financeiros, viviam bem, e eles estavam tomando muito a sério essa ideia de dividir o que eles tinham com as pessoas mais pobres, né? Era essa caridade cristã, vamos dizer assim, né? Esse amor fraternal. Só que Paulo escreve parabenizando eles, dizendo, olha, que legal que vocês estão fazendo isso, mas tomem cuidado, porque eu estou sabendo que tem uma turma aí que está se fazendo valer disso e não está mais querendo trabalhar. Está sendo preguiçoso sem querer trabalhar, porque está querendo só que os irmãos que tenham condições banquem eles. Então você vê, desde sempre o ser humano foi assim, isso já existia naquela época, né? Primeiro século, e Paulo estava escrevendo para os tessalônicos, para o pessoal da Tessalônica, dizendo assim, os tessalonicenses, perdão, dizendo assim, olha, fujam disso, né? Sabe, ele estava dizendo aos que estavam dando dinheiro, olha, cuidado para não ser feito de besta, é muito bom o amor fraternal que vocês estão tendo, mas cuidado, e estava chamando a atenção dos outros, né? E vocês, sabe, não queiram viver dessa forma, ou seja, vamos trabalhar, irmão, vamos correr atrás do ganha-pão de vocês, né? Não vai ficar aí só querendo receber o que eles estão querendo dar para vocês, né? E é importante o que eles estão fazendo, mas isso não quer dizer que vocês não vão trabalhar mais. Então ele está falando disso, né? Do capítulo 13 em diante, ele fala sobre a segunda vinda de Jesus e ele começa a falar sobre isso. Esse é o principal tópico dessa epístola, né? É o tema dessa epístola. Ele começa a falar, tanto na primeira como na segunda, sobre a segunda vinda de Cristo, né? E ele começa a falar sobre esse aspecto daí, certo? E vai falar sobre essa questão de que as pessoas que morrem, os que dormem, os que morrem, né? Eles, quando Jesus voltar, vão ser acordados, eles não vão estar, vamos dizer assim, em débito, né? Não vão deixar de receber o seu galardão por conta disso, certo? E fala algumas questões sobre isso, né? Fala sobre a voz do arcanjo, fala sobre a trombeta de Deus que vai tocar, né? Sabe, ele começa a falar um pouco sobre essas questões aí, inclusive o que ele fala nesse capítulo 4, né? No verso 16, é muito semelhante a palavras de Jesus no Evangelho de Mateus também, né? Então tem isso daí. No capítulo 5, né, que é o último capítulo dessa carta, Paulo, né, ele fala também sobre a vinda do Senhor. Ele diz que ela vai ser repentina, que não se sabe quando vai acontecer, não se indica um tempo, né, mas que quando ocorrer, ela vai ser súbita. Né? Então, assim, as pessoas não vão saber, mas vai acontecer. Então, que eles mesmos fiquem vigilantes, fiquem preparados, sabe? Não se descuidem, porque vai acontecer essa vinda, né? E ele diz assim, virá como ladrão de noite, né? Ou seja, né, Jesus disse isso algumas vezes em Mateus também, né? Em Marcos, em Lucas, a gente vê ele falando sobre isso, né? E ele está dizendo assim, que assim, vigiem, porque vai chegar a qualquer momento. Então estejam preparados, estejam prontos para isso, né? Depois ele fala sobre alguns pastores que ele deixou lá na igreja, né? E que esses pastores eram todos neófitos, novos na fé, e estava pedindo para que a igreja tivesse amor e estima por eles e paciência com eles também, né? Nos versos de 14 em diante até o 22, ele faz 15 exortações, sabe, né? E fala sobre essas exortações ali, né? São características que ele fala e a gente vê que ele tem isso, né? Ele termina várias cartas dele falando dessas formas, dizendo dizeres importantes para as pessoas seguirem, e aqui ele está fazendo essas exortações falando sobre isso, né?
E fala ainda sobre o espírito, a alma e o corpo, né? Ele fala disso, né? Ainda no capítulo 5. Fala sobre o ósculo santo, né? Esse era um beijo que as pessoas tinham na face, né? E isso tem muito a ver com a questão cultural. Pra vocês terem ideia, gente, na Rússia, os homens até o tempo atual, eles se cumprimentam dando um beijinho, um selinho na boca. Na Rússia é assim, né? Dá um beijinho na boca, o homem com o homem. Vê que coisa. Né? Mas é absurdamente cultural, não tem nada a ver com homossexualidade ou com nada disso. Isso é uma cultura que se tem, né? Pessoas têm essa cultura de beijar o outro no rosto em vários países, né? E essa era uma cultura antiga. Lá no Oriente isso acontecia, que era chamado ósculo santo, né? Era um beijo na face que acontecia e ele estava falando sobre essa forma dos irmãos na igreja se cumprimentarem, né? Isso era coisa que acontecia, era muito comum esse tipo de saudação, né, na antiguidade, certo? E passou a ser um costume da igreja cristã também, né? E termina essa carta falando pedindo que ela seja lida a todos os irmãos. Então ele mostra que essa carta era uma carta destinada às igrejas de Tessalônica, né, que tivessem ali. Você lembra que as igrejas eram nos lares, nas casas, então deveria ter algumas igrejas já naquela cidade, e ele pede que elas fossem lidas para todos, né? Então é dessa forma. E aí a gente termina a primeira carta aos Tessalonicenses nesse resumão que eu estou fazendo aqui para vocês, tá? Vou gravar um outro vídeo sobre a segunda carta.